Olá, hoje a aula é sobre triângulos sevianas e pontos notáveis, ok? Então, nós vamos falar alguns pontos interessantes aqui que são formados a partir de um triângulo, da ligação de um ponto a outro em um triângulo, ok? Então, vamos primeiramente conceituar o que é seviana, ok? Seviana nada mais é do que todo segmento que é parte de um vértice até o oposto, o lado oposto, ok? Então, esse é o conceito de seviana. Nós teremos alguns tipos de sevianas, né? Eu vou abordar aqui rapidamente, né? Só para resumir o que nós iremos acompanhar. Um tipo de seviana é a altura, que liga um extremo, um vértice ao outro. Outro tipo de seviana Outro tipo é a mediana. Além da mediana, temos também as bissetrizes internas e externas, tá? Interna e externa. Temos também a mediatriz. E a mediatriz, ok? Então, nós temos esses quatro tipos de sevianas. Nós iremos destrinchar ao longo da aula de hoje, ok? Então, nós temos a seviana altura, a seviana mediana, a seviana bissetriz e a mediatriz, certo? Então, nós temos essa aqui, eu fiz um mnemônico, né, de Ambi ou Ambev, não sei se fica legal, mas é um mnemônico que dá pra gente lembrar que um V, se fosse um V, seria Ambev, certinho? Até fazer um desenhozinho aqui, tá? Para representar esse mnemônico, ok? Cada mediana, ela vai resultar em um ponto de encontro. E esses pontos de encontro vão ter nomes específicos também. O ponto de encontro das alturas em um triângulo será chamado de ortocentro. O ponto de encontro das medianas de um triângulo será chamado de baricentro. Ponto da gravidade, ok? O ponto de encontro das bissetrizes internas será chamado de incentro e das externas ex-incentro, ok? E o ponto de encontro das mediatrizes será o circo centro. Talvez um tipo de mnemônico para esses pontos de encontro aqui seria o bique ou bico, alguma coisa assim, né? Sei lá, se dá para relacionar Ambev com o bico ou um bique, certo?
Então, esse é o mnemônico para os pontos de encontro das respectivas servianas, ok? Agora a gente vai abordar especificamente cada um desses 4 tipos de servianas, dessas 4 tipos de servianas. A primeira delas como já está ali bem específico, é a altura, que nós já adiantamos um pouquinho. A altura, antes de falar de altura, vamos só demonstrar aqui o que seria uma serviana, né? Então, aqui nós temos um triângulo, tá? E uma linha, um segmento que liga o vértice, esse vértice, até esse outro ponto, ou esse ponto até esse ponto, ou esse ponto até esse, é uma serviana, certo? A serviana pode até ser o próprio lado do triângulo, né? Que liga esse ponto a esse ponto, né? Esse segmento. Então, pode ter também a formação de pontos externos aqui, por exemplo. É uma serviana, ok? Então, essas ligações de um vértice até outro oposto, é as chamadas servianas, ok? Então, agora sim, nós vamos voltar para a questão da altura. Então, primeiramente, nós temos que um triângulo acutângulo, um triângulo retângulo e um triângulo obtusângulo, certo? Lembrando que esses tipos de triângulos, quanto aos seus ângulos, nós já falamos na aula passada. O acutângulo, com ângulos menores, inferiores a 90 graus. O ângulo retângulo. E esse é o ângulo obtusângulo. Esse é o ângulo obtusângulo, porque aqui forma um ângulo maior que 90 graus, ok? Maior que 90 graus, igual a 90 graus, só para relembrar, certo? Então, nós temos a formação de alturas nesses ângulos, mas as alturas elas serão, né, dadas de uma maneira diferente em cada tipo desses ângulos, desses triângulos aqui. No ângulo acutângulo, por exemplo, nós vamos ter a altura desse vértice até aqui. Porque qual é a definição de altura? A altura é um segmento, né, que liga a parte de um vértice até o oposto, mas forma um ângulo de 90 graus, ok? Sempre vai formar um ângulo de 90 graus, certinho? Então, por exemplo, aqui, nesse triângulo acutângulo, né, que parece ser um triângulo equilátero, vamos ter uma ligação, né, de um ponto aqui até aqui, formando um ângulo de 90 graus, tanto para um lado quanto para o outro, né? Aqui nesse triângulo retângulo, nós também teremos, né, já um ângulo de 90 graus e a altura, né, a serviana altura vai ligar este ponto até aqui. Perceba que a altura vai ser coincidente com o lado desse triângulo aqui. Então, o lado do triângulo, esse lado AB, vai ser coincidente com a altura, né? Vai ser a altura será o próprio lado desse triângulo. Assim como esse triângulo obtusângulo, a altura será externa
que vai ligar aqui este ponto a esse ponto, ok? Formando aqui um ângulo de 90 graus, ok? Essa será a altura, as alturas desses triângulos. Vejam que eu coloquei em vermelho, né? Para representar. Quando a gente quiser calcular a altura também, né? Como eu disse naquele vídeo passado, com as áreas, né? Para calcular a área, enfim, nós temos fórmulas que requer altura e cada triângulo tem as suas peculiaridades, ok? Mas vamos para o próximo ponto dessa questão das sevianas. Como eu disse, a altura, ela tem o ponto de encontro dos segmentos, né, da própria altura. O ponto de encontro das alturas de um triângulo é o ortocentro. E como a gente acha esse ortocentro? O ortocentro, ele vai vir a partir da ligação dos outros pontos, né? Dos outros pontos de encontro. Por exemplo, esse ponto vai ligar a outro ponto. Essa outra altura. Essa outra altura. Né? Vejam que aqui forma um ângulo de 90 graus, aqui forma um ângulo de 90 graus. Ok? Então, aqui nós temos as outras alturas adjacentes a essa principal aqui. E o ponto de encontro das alturas será o ortocentro, ok? Então, aqui nesse triângulo octângulo nós temos o ponto de encontro, que é o ortocentro. Aqui no triângulo, assim como no triângulo retângulo, nós temos as medidas aqui, já tem a altura, né, a principal. Aqui nós temos outra altura, né, liga esse vértice a esse vértice. E nós temos outra altura, né, que liga esse vértice a esse, certo? E onde está aqui o ponto de encontro das alturas do triângulo retângulo? No vértice. Então, o ortocentro no triângulo retângulo fica no vértice. Certo? E o ortocentro no triângulo octângulo fica dentro do triângulo, no vértice. E o obtusângulo. O obtusângulo, vamos traçar as outras alturas, né? Externas, aqui nós temos uma. Se traçarmos aqui, fazer mais certinho, né? A altura, esse aqui, e esse aqui. Porque aqui nós temos a segunda altura, né? Aqui, ó. A segunda altura. E aqui a outra altura. Certo? 3 alturas. E o ponto de encontro dessas 3 alturas, nesse triângulo obtusângulo, está aqui no ortocentro. Então, no triângulo obtusângulo, o ortocentro fica do lado de fora do triângulo. Ok? Então, qual a definição de ortocentro? Ortocentro é o ponto de encontro das alturas. Fechou? Então, nós falamos aqui da primeira seviana, que foi a altura, e do seu ponto de encontro, que foi o ortocentro.
Vamos para a próximo tipo de serviana. Próximo tipo de serviana é a mediana. Mediana. Mas qual é a definição, então, de mediana, né? Mediana pode ser dividido como segmento, né? Que parte de um vértice. E divide o triângulo em duas partes iguais. Ok? Então, nós temos a formação de um triângulo, que é mais ou menos, né? Aqui nós temos um triângulo, né? Não é retângulo. E desde o ponto que sai do vértice e divide esse triângulo aqui em duas partes iguais, certo? Duas partes iguais. Vou enfatizar aqui, ó. Nós temos a mediana, ok? Então, a mediana é a parte, é o segmento que parte de um vértice e divide o segmento em duas partes iguais. Divide o lado oposto ao meio, tá? Vou até colocar aqui, ó. Não necessariamente o triângulo, né? Mas o lado oposto ao meio. Certinho? Então, essa é a nossa mediana. Mas, como eu tinha dito antes, a mediana, ela vai ter o ponto de encontro das medianas, que será o baricentro. Então, aqui, se a gente cortar fazer as outras medianas, né? Daqui, esse vértice corta, divide o lado oposto ao meio. Esse vértice divide o lado oposto ao meio, ok? Nós temos as outras medianas. E aqui o ponto de encontro dessas medianas. Aqui, ó, formou dois lados iguais. Aqui também. Vou colocar 3 para ficar certinho. Então, nós temos aqui o baricentro. Vou até escrever baricentro, representado pela letra G, não B, tá? Por que G? Por que representado pela letra G? Porque o baricentro, ele é o ponto de equilíbrio, né? Ponto de equilíbrio de um triângulo. Ou ponto, ou centro de gravidade de um triângulo. A partir desse ponto aí é possível equilibrar o triângulo, se você fazer todo o cálculo de onde fica o baricentro exatamente, certinho? Não sei se vocês já viram, tem algumas esculturas que tem, que ficam o triângulozinho, tá, de forma espacial, na ponta, né, e fica em pezinho. Isso provavelmente foi o cálculo do baricentro que possibilitou que esse triângulo ficasse em pé, certinho? Mas quais são os outros postulados, algumas propriedades, particularidades da mediana? Vou colocar aqui, ó, particularidades ou propriedades. A primeira. O lado aqui formou, por exemplo, lado A, lado B e lado C. Aqui formou lado N,
lado M, aqui o lado P, por exemplo. Supomos que aqui nós temos o triângulo ABC, né? E sempre um lado, uma mediana, ela é dividida em uma parte que vai do vértice até esse ponto e desse ponto até uma parte que não é um vértice. Sempre assim, né? Desse ponto aqui do vértice até esse ponto e desse ponto aqui que não é o vértice, ok? Sempre vai dividir assim. A parte que vai, o ponto que vai do vértice, por exemplo, o vértice A até o ponto aqui do baricentro e a outra mediana, o outro resto da mediana, que é do ponto E até o ponto P. Esse valor e esse valor vão ser diferentes. Geralmente, esse valor, o AG, será 2/3 da mediana. Vai equivaler 2/3 da mediana. E esse valor vai equivaler 1/3 dessa mediana. Certo? Isso vale para as outras também. Ok? Então, se aqui vale por exemplo, se aqui vale 3, 3 mais 3, por exemplo, aqui 3 mais 3 é igual a 6, de 9. Supondo que essa mediana mede 9, o total, ok? Então, esse lado até esse lado vai medir 6, que é o mesmo que 2/3 de 9, ok? E essa mediana aqui vai medir 3. 3 com 6, 9. Então, essa mediana, uma mediana sempre vai ser o dobro da menor. E essa mediana sempre vai ser a metade da maior. Fechou? Então, esses são os conceitos para mediana, ok? As propriedades aqui para medianas, particularidades. A primeira particularidade, ok? E aqui serve para as outras também. Aqui nós falamos só da mediana AP. A mediana CM, por exemplo, nós temos do C até o G, 2/3. Assim como do A, do C, né? Do C, do E, do G, né? Até o M, que equivale a 1/3. O mesmo vale para a terceira mediana, que é BN. BN, do B até o G, equivale a 2/3. E do G até o N equivale a 1/3. Certinho? Então, essa é a primeira propriedade da mediana. Outra propriedade é que em trigonometria, na utilização de, por exemplo, um triângulo, retângulo, que nós temos aqui a hipotenusa, né? Esse lado é a hipotenusa, cateto, aqui outro ângulo, né? Cateto oposto e cateto adjacente. Certinho? Então, aqui a propriedade é que a mediana, que dividir aqui ao meio, esse lado ao meio, vai dividir a hipotenusa em 2. Então, a hipotenusa aqui será igual
a 2 vezes a metade de uma hipotenusa, ou melhor, a mediana de um triângulo retângulo é igual a 2 vezes a hipotenusa. A mediana é igual a hipotenusa dividido por 2. Essa que é a formulazinha. E que de fato é, porque se a gente dividir aqui a hipotenusa, forma um lado e outro lado igual, certo? Então, essa é a mediana e que trabalhamos hoje das servianas, trabalhamos 2 aqui, a altura e a mediana, certo? Nós temos o ortocentro e o baricentro. As próximas serão bissetriz e mediatriz. Então, até mais.